verdade. A grande vantagem de estudar o Bitcoin é que você não entenderá realmente o que é o dinheiro até que consiga compreender plenamente, até que veja o conceito de dinheiro perfeito. Então, o Bitcoin o guia por esse caminho da teoria do dinheiro, e aí você começa a entender o que é o dinheiro ruim, por que ele é considerado ruim, e o que é o dinheiro bom, e por que ele é considerado bom. Isso o levará a explorar a teoria do investimento. Por exemplo, quando você compra um monte de ações de empresas para poupar seu dinheiro, na verdade você não está apenas poupando, você está investindo. Você aposta em ações, começa a entender a diferença entre poupar e investir dinheiro. A volatilidade do Bitcoin impulsiona a liquidez e o crescimento. Ao adotar uma visão de longo prazo, os investidores podem navegar pelas oscilações enquanto exploram o potencial de grandes ganhos e garantem a estabilidade financeira na economia digital. Essa é a atitude compartilhada por Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy, que enfatiza a importância do planejamento de longo prazo ao investir em Bitcoin. De acordo com Saylor, a volatilidade de 50% do Bitcoin serve como um estímulo para o crescimento em vez de decrescentivo. Ele destaca os benefícios do Bitcoin, incluindo a liquidez e o potencial económico, bem como a sua resiliência à volatilidade geopolítica e aos resultados eleitorais, tornando uma possibilidade de investimento bem atraente. Devido à extrema volatilidade do Bitcoin, Michael Saylor acredita que investir nele requer uma estratégia de longo prazo. Ele comparou o retorno anual de 50% do Bitcoin e a volatilidade de 50% com o retorno de 12% a 14% e a volatilidade de 14% do SP500. Saylor destacou a volatilidade do Bitcoin sendo um benefício, não uma falha, que adiciona liquidez e atrai traders e investidores. Saylor recomendou que os investidores considerem horizontes temporais. A volatilidade do Bitcoin o torna atraente, permitindo fácil acesso ao capital, mesmo nos finais de semana, mostrando o potencial económico da rede. Saylor também observou que os investimentos da sua empresa contemplam os ETFs, aumentando a demanda e os preços devido à oferta limitada que existe no Bitcoin. Os investidores podem escolher entre os ETFs em spot, à vista do Bitcoin, a ações de maior desempenho ou opções de crescimento, cada um atendendo a diferentes objetivos de investimento. Assista agora o vídeo da entrevista com mais detalhes sobre a discussão de Michael Saylor com Antonella Marti. E já agora, esmague aí o botão de curtir, inscreva-se no canal e configure os alertas de postagem para receber as notificações sobre os nossos conteúdos futuros. Obrigado por se juntar a nós aqui no canal Mentes Milionárias e aproveite o vídeo. E minha pergunta é, em que ponto esses altos e baixos param se você quiser chegar a 13 milhões? Sim. Bem, quer dizer, em primeiro lugar, o Bitcoin tem um volume de 50 RR e o SP é mais como 12 a 14 RR, 14 volumes. Portanto, se você quiser um volume de 12 RR, basta comprar um índice de ações diversificado. Você obterá um 4 do retorno e um 4 da volatilidade. E algumas pessoas gostam disso. Se você for comprar um ativo de 50 volumes, em primeiro lugar, não deve comprá-lo a menos que vá mantê-lo. A longo prazo, é importante considerar diferentes horizontes de tempo. Um período curto para mantê-lo pode ser de 4 anos. Já um período médio pode ser de 10 anos. No entanto, o horizonte de tempo correto deve ser considerado como o resto de sua vida. Se você possui dinheiro que precisará entregar aos seus filhos em 4 semanas, então não compre Bitcoin com esse dinheiro. Mas se você tem dinheiro que pretende dar a seus filhos daqui a 40 anos, então definitivamente compre Bitcoin com ele pensando nesse longo prazo. O Bitcoin provavelmente valerá muito mais em 4 semanas, mas o foco deve ser no futuro distante. Não há como saber qual será o valor dele. Portanto, pensar em termos de 0 a 4 anos é realmente muito seguro. Pensar em termos de 4 a 10 anos é mais parecido com um investimento. E considerar além de 10 anos é algo que estou adquirindo para dar à minha bisneta. Algo que permanecerá na família para sempre. É como o centro de Londres. Ele foi transmitido pela família real de Londres de geração em geração por 1000 anos. Se pensar dessa forma, você entrará no mercado com os olhos bem abertos. A volatilidade é um recurso, não é um bug. A razão pela qual é volátil é que no sábado à noite, se você entrar em pânico e precisar levantar
US$ 1 milhão vendendo US$ 1 milhão de algo que você possui. Essa é literalmente a única coisa que você pode vender. Você não pode vender nada. Não pode vender seus imóveis, não pode vender suas ações da Apple, não pode vender seu carro. Portanto, se você não puder vendê-la, então, por definição, ela não será volátil porque é inútil. Portanto, as coisas que não são voláteis são inúteis. A volatilidade é o que atrai o jockey da Bloomberg a colocar 20 bilhões de dólares de capital em Singapura. E essa pessoa lhe emprestará US$ 1 bilhão por 5 minutos no sábado à noite, com uma alavancagem de 100 vezes, se sua vida depender disso. E você pode imaginar isso. Isso é um recurso ou um bug. É apenas muito poder econômico. E o fato de haver tanto poder econômico na rede significa que ela atrai todos os traders e atrai qualquer pessoa que queira comprar ou vender com alavancagem a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Quando você adota essa ideia, percebe que se quiser comprar uma ação sabendo quanto ela valerá na próxima terça-feira, você é um tolo. Mas se você quisesse comprar pensando que essa é a rede de capital digital mais poderosa do mundo nos próximos 100 anos, se eu tiver um horizonte de tempo longo e quiser apenas ficar rico e me agarrar a ele, então é uma coisa bastante sensata para colocar em seu portfólio. Agora, não competimos com os ETFs. Eles basicamente vendem exposição ao Bitcoin à vista. Se você quiser um volume de 50 por 50, 100% de vantagem e desvantagem como um simples instrumento de propriedade digital, você compraria o ETF. E eles são investimentos perfeitamente bons, quer dizer, muito simples. Se você deseja ações ou opções de desempenho elevado, então deve considerar nossas ações ou as opções que são negociadas acima das nossas ações. E se estiver interessado em títulos lastreados em Bitcoin ou algum tipo de instrumento de renda fixa em Bitcoin, você optaria por adquirir algo que nós estivermos oferecendo. Dessa forma, somos extremamente complementares a eles. Além disso, é evidente que ambos os tipos de investimentos têm um bom desempenho, pois, no fim das contas, todo o dinheiro investido em qualquer um desses instrumentos é utilizado para adquirir Bitcoin. E há somente 450 Bitcoins disponíveis para venda diariamente pelos mineradores de Bitcoin. Então, quando esse Bitcoin é adquirido, é necessário elevar o preço para encontrar um outro comprador que esteja disposto a pagar um preço mais alto. Assim, isso cria um ciclo competitivo bastante virtuoso. E somos realmente muito complementares. Michael Saylor argumenta que entender o Bitcoin desbloqueia insights sobre a sua teoria monetária, investimento e economia, especialmente à medida que se encaminha para uma valorização significativa de preços. As qualidades únicas do Bitcoin esclarecem as distinções entre moedas fortes e fracas, poupança verdadeira versus investimento e commodities versus títulos. Saylor vê o aumento do valor do Bitcoin como um ativo importante para os Estados Unidos, enfatizando a força do dólar e reconhecendo o impacto da inflação. Ele observou que o aumento anual de 12% do SP500 reflete o ritmo crescente da desvalorização monetária em todo o mundo, destacando o papel do Bitcoin como um hedge. Para construir riqueza duradoura, ele argumenta que os investimentos devem ultrapassar o índice S&P, pois as opções de menor rendimento levam à inevitável erosão da riqueza. Saylor também ressaltou que o reconhecimento global do Bitcoin como uma commodity digital e ativo de reserva emergente abre caminho para o seu aumento contínuo do preço, independentemente dos resultados das eleições. Ele também observou que a ampla aceitação do Bitcoin através das fronteiras protege o seu valor de instabilidade geopolítica, reforçando o seu potencial de crescimento à medida que ganha força em todo o mundo. Vamos voltar à entrevista e assistir mais clipes para obter mais insights de Michael Saylor. Sim. A grande vantagem de estudar o Bitcoin é que você não entenderá realmente o que é o dinheiro até que compreenda o Bitcoin, até que você tenha visto o que é o dinheiro perfeito. Portanto, o Bitcoin leva você a explorar profundamente a teoria do dinheiro e então você começa a perceber o que é dinheiro ruim, por que ele é considerado ruim. E o que é dinheiro bom, além de entender por que ele é considerado bom. E isso guiará a teoria do investimento. Por exemplo, quando você compra um grande número de ações de empresas para tentar poupar seu dinheiro, na verdade você não está apenas poupando, mas sim investindo. Você está apostando nas ações.
Assim, começa a entender a diferença entre poupar e investir seu dinheiro. Depois de entender a teoria do investimento, começa a entender a teoria dos ativos. Qual é a diferença entre uma commodity e um título? E por que uma commodity geralmente é um investimento ruim, a menos que seja o Bitcoin, e aí é um bom investimento? E então você começa a entender commodities versus escassez, e assim por diante. Portanto, toda a teoria de investimento, teoria econômica e teoria monetária que surge quando você entende o Bitcoin fará com que você perceba que o Bitcoin é simplesmente uma ideia melhor. E também o ajudará a tomar suas decisões de investimento, de poupança e a navegar pelos mercados monetários geopolíticos e a entender por que um governo entra em colapso e queima e por que a hiperinflação ocorre em um lugar e não em outro. E como você pode se proteger e proteger sua família disso? Sim, não acho que o Bitcoin ameace o Z-Way. Acho que o Bitcoin está fortalecendo o Z-Way. Acho que se você olhar para todas as moedas do mundo, a moeda mais forte do mundo é o dólar. Portanto, todos no mundo têm uma moeda mais fraca que está entrando em colapso ou estão no padrão dólar. O euro, por exemplo, está praticamente atrelado ao dólar. A Singapura, o Dram, a maioria das moedas boas, entre aspas, como o franco suíço e outras, estão praticamente atreladas ao dólar. Já as moedas ruins, ou seja, as moedas fracas como o peso, a naira, as libras egípcias, as libras libanesas e a lira turca, estão caindo em relação ao dólar. Assim, parece bastante evidente que o dólar continuará a se espalhar. No entanto, há um problema de inflação. A taxa de inflação em dólares não é o CPI. A melhor maneira de pensar sobre a desvalorização monetária é observar o índice S&P, se o S&P estiver avançando 12% ao ano. Essa é a taxa na qual a oferta de moeda está se expandindo em dólares. Portanto, suas hurdle rates, a taxa na qual você precisa gerar um ganho de investimento em dólares para ficar mais pobre, é provavelmente o índice S&P. Esse é o custo do capital. E esse é um bom substituto para a taxa de expansão da oferta monetária de M2. Nos últimos 100 anos, o índice S&P geralmente cresce na mesma proporção que o dólar em oferta monetária. E se gerar 3% após impostos, como comprar títulos a 5%, que são 3% após impostos, é como se o desempenho do custo de capital fosse menor que 9%. Você está ficando 9% mais pobre a cada ano. Então, qualquer coisa que não supere o índice S&P está, na verdade, te empobrecendo em dólares. O que está superando esse índice? Bem, quando você investe no S&P e vê seu dinheiro crescer 10% ao ano com ele, pode pensar que está enriquecendo. Mas não, você está apenas mantendo sua riqueza. Você está apenas mantendo o mesmo nível de riqueza que já possui. Agora que as eleições passaram, Michael Saylor acredita que o preço do Bitcoin pode ter um crescimento significativo, impulsionado por tendências históricas e mudanças de posições políticas sobre criptomoedas. Ele aponta para eleições passadas, observando que o Bitcoin tem consistentemente se recuperado para novas máximas pós-eleição, sem declínios abaixo dos níveis pré-eleitorais em 2012, 2016 ou mesmo 2020. Por exemplo, o Bitcoin foi precificado em torno de $12 em 2012, 720 em 2016 e $14.000 em 2020, níveis que agora parecem história dada à trajetória recente dos preços do Bitcoin. Saylor sugere que, com base nesses padrões, o Bitcoin pode definir um novo piso de preço, possivelmente nunca mais caindo abaixo dos $70.000 após estas eleições. Além disso, embora o presidente Trump tenha feito declarações mistas sobre o Bitcoin, chamando-o de golpe há uns anos atrás, ele recentemente sinalizou apoio às criptomoedas, usando-a para despesas relacionadas à campanha, prometendo ajudar na mineração de criptomoedas nos Estados Unidos e até mesmo explorando um projeto pessoal das cripto. Se os padrões históricos se mantiverem, alguns analistas projetam que o preço do Bitcoin pode disparar, possivelmente atingindo $125.000 ou mais até ao final do ano. Ao concluirmos, será que você concorda com a avaliação que Michael Saylor partilhou sobre a volatilidade do Bitcoin sendo um benefício e não uma desvantagem? Por favor, deixe os comentários em baixo que eu adoraria saber a sua opinião. O meu nome é Rui Ludovino, muito obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Não se esqueça, se o vídeo trouxe valor para você, esmaga o botão de curtir, comente e subscreva para ser avisado dos meus vídeos diários. Até amanhã e tenha um resto de dia fantástico.
Tchau, tchau.